Vamos estudá-las. Vamos tentar entender quais são os passos que Jesus nos dá, quais são as exigências. E, meus queridos, acreditem, é um processo seletivo rigoroso. Todos entrarão, mas demora um pouquinho. É uma longa trajetória. Vamos estudar então? Olha só. Para começar, eu lancei algumas perguntas, algumas dúvidas, e é provável que alguns dos irmãos já tenham visto esse estudo. E nada melhor do que dúvidas, né? Nada melhor do que questionamentos, perguntas, para a gente começar a tentar entender o que é que existe por detrás. A minha preocupação estava: que reino é esse? Será que nós estamos voltando ao passado e andando em círculos no deserto, como os hebreus andaram, junto com Moisés, em busca da terra prometida? Será que nós não estamos tendo o mesmo raciocínio deles, sonhando com uma terra que emana leite e mel? Ou um plano espiritual maravilhoso, onde não existe poluição, nem maldade? E aí nós ficamos na ilusão de que assim que sairmos daqui, vamos para lá? Será que é um lugar o reino dos céus? É uma mensagem? É a boa nova? É o evangelho? Ou será que o reino dos céus é um estado de espírito? Se for, fica mais fácil, não é? Será que é um reinado aqui com reis, rainhas, príncipes e castelos, no sentido terreno que nós temos noção de reinado? Quais são as pistas? Quem entra e quem não entra? E por que Jesus não deixou claro, não deixou um desenho para a gente seguir e chegar a esse reino dos céus? Boas perguntas. Vamos tentar respondê-las. A primeira vez que o termo aparece no Novo Testamento vem da boca de João Batista anunciando a vinda de Jesus, anunciando o Messias, o surgimento no meio do povo. E ele já é direto: arrependei-vos, porque o reino dos céus já está próximo. Meus irmãos, essa é a primeira das pistas, a chave, o arrependimento de tudo que se fez de errado, o arrependimento das ações inconsequentes feitas no passado. Então, guardem bem essa palavra de João: arrependei-vos, porque o reino dos céus já está próximo. Porque nessa busca, talvez, se nós substituirmos no decorrer dessa palestra o termo reino por amor, talvez nós consigamos achar a senha para encontrar esse reino dos céus e construí-lo aqui mesmo. E se nós dissermos assim: arrependei-vos, porque o amor dos céus já está próximo? Fica até mais fácil, não é? Mas vamos ver. A segunda vez que o termo reino aparece é mais ou menos como uma tentação. Aliás, é uma tentação, né, em que Jesus, lá em jejum, sem alimentação, sem conforto, no deserto, ele é tentado a trocar de reino. Em vez de ter o reino dos céus, ter um reino na terra. E aí, é claro que ele deixa a mensagem, né? Adorarás ao Senhor teu Deus e só a Ele prestarás culto. Então, se continuarmos com o termo amor, nós temos que é melhor ter o amor do que ter o reino provisório, um reino passageiro, um reino obtido com estratégias menos honestas. E tem uma outra que já tenta responder: quem é que pode ver o reino dos céus? Olha, então ele já escolheu o reino, mas é possível vê-lo? Olha só, Nicodemos era um sujeito inteligente na época, estudioso. E aí já começou a questionar: mas peraí, eu vou ter que nascer de novo? Teria que voltar para o ventre da minha mãe? Aí Jesus: calma, Nicodemos, espera aí, você vai ter que nascer
da água e do Espírito. Só assim você poderá entrar no reino dos céus. Nossa, aí Kardec, felizmente, nos esclarece isso, né? Temos que voltar várias vezes. Temos que renascer. Mas esse renascer não significa dizer que sejam várias encarnações. Nós podemos renascer em cada uma delas diversas vezes, renascendo. O próprio arrependimento nos faz repensar as nossas ações e toda vez que nós fazemos isso, nós renascemos. Renascemos no amor. Nascemos uma pessoa nova. Então, às vezes a gente fica pensando, nossa, só na próxima encarnação que eu vou eliminar essa minha falha. Não, faça isso agora. É possível renascer. Então, é possível nascer de novo. Então, a próxima pista. Jesus também fala do reino, que esse reino ele tem uma boa nova. E ele diz assim, que a missão dele e dos discípulos é anunciar essa boa nova. É preciso que eu vá também às outras cidades, ou seja, é preciso espalhar isso. Não ficar só circunscrito a um ambiente. Anunciar a boa nova do reino de Deus, pois é para isso que eu fui enviado. Nesse momento, Jesus dá uma dica importante. Ele se conhece, ele sabe por que ele veio. Então, a partir do momento que você se arrepende, que você renasce, e que você compartilha desse renascimento com os demais, você provoca não apenas uma evolução individual, mas uma evolução coletiva, e é isso que Deus quer de nós. Cada um é responsável pela sua evolução. Mas também nós somos responsáveis pela evolução daqueles que estão próximos a nós. E nós veremos isso mais adiante numa passagem. Olha só. Ele reuniu duas coisas importantes, duas estratégias, duas metodologias importantes: curar e ensinar. Enquanto ele curava, ele ensinava. Enquanto ele ensinava, ele curava. Essa foi a fórmula que Jesus encontrou para preparar, não só aquele povo, mas nós também, para alcançar esse reino dos céus, para alcançar esse amor. Porque, meus irmãos, não é fácil amar estando adoecido. Não é fácil amar o outro quando você sente dor. Quando você está doente, você quer ser amado, quer ser cuidado, cuidem de mim, sarem aqui a minha dor, a minha ferida. Mas, quando o indivíduo acorda para o fato de que, quando você tem a noção de que esse reino nasce de dentro de você, você sabe que todas as dores, os sofrimentos e as dificuldades pelas quais você passa, são todas testes. E aí ele aparece de novo com o termo próximo. Arrependei-vos, o tempo completou-se e o reino de Deus está próximo. Agora ele reforça a palavra de João Batista. O reino de Deus está próximo. Ok. Por que uma segunda vez o reino de Deus está próximo? Próximo. Onde será que ele está? Está pertinho de mim? Está do meu lado? Ou é Colônia Nosso Lar ali, que está ali aqui em cima, bem pertinho? É um outro local? É um estado de espírito bem próximo? É ele? Próximo está. Mas é que às vezes a gente não acredita, não põe fé. Então vamos continuar estudando. Olha só. De quem que é esse reino? Nós já sabemos quem pode vê-lo, não é isso? Quem pode ver o reino dos céus é aquele que renascer. Mas de quem é esse reino? Nas bem-aventuranças, ele diz assim: bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Pista interessante. Os que são perseguidos por causa da justiça, aqueles que querem justiça, que querem a retidão, que querem fazer tudo certo, fazer tudo correto. Os irmãos já perceberam como às vezes é difícil, trabalhoso fazer o bem? Às vezes você tem que fazer força para poder ajudar. Então, de quem é esse reino? De quem quer justiça. Porque dele, vamos substituir a palavra reino agora de novo, por amor? Aqueles perseguidos por causa da justiça, porque deles
é o amor dos céus, é a atenção dos céus. Se o indivíduo é justo e está sendo injustiçado, o céu está vendo. O plano espiritual todo está sensibilizado e você está ali, ó, reto, correto. Sol se põe, o sol nasce e a verdade vem à tona. Porque deles é o amor dos céus. Então, meus irmãos, quando nós temos consciência de que nós somos amados pelo cosmos, a nossa coragem é outra, a nossa atitude é outra. O nosso comportamento diante das dificuldades e do sofrimento é completamente diferente. Porque nós sabemos que tem um exército lá em cima que nos ama. E pode ser esse reino. Bom, então vamos ver o critério de classificação. Quem pode? Olha só. Aquele que não cumprir com a lei não entra, não. Quem não cumpre com a lei não tem o amor do céu. Não tem a graça, não tem um bom olhar. Aquele que violar um só desses mandamentos será chamado menor do reino dos céus, por menor que seja. E aquele que praticar e os ensinar será grande no reino dos céus. Porque se aquilo que nós fizermos, ou seja, se a nossa justiça, como diz no Evangelho, não exceder a dos escribas e fariseus, não entrarei no reino dos céus. Então, veja bem, não basta saber, é preciso praticar, colocar em prática. Não basta sentir esse amor, é preciso vivenciar. E às vezes, eu não sei se os irmãos já tiveram essa sensação, às vezes você sente vontade de emitir uma vibração boa para uma pessoa que você nunca viu na vida. Às vezes você está na rua, você passa em frente a uma residência, uma casa, e sente uma vontade de orar por aquela casa. Eu acho que nós não devemos resistir a isso. Talvez nós sejamos instrumentos de amor e ficamos bloqueando. E a nossa consciência diz assim, para com isso, você vai parar aqui e ficar olhando para casa, vamos mandar te prender, né? Então, às vezes nós somos ferramentas importantes e nem damos atenção para isso. Então não basta, meus irmãos, sentir esse amor. É preciso deixá-lo percorrer como se fosse uma corrente de água pura. Praticar e ensinar, compartilhar. Não é pregar como se prega um prego na parede, mas pregar com o nosso próprio exemplo. E uma das orações mais praticadas no mundo é o Pai Nosso. Olha aí. E tem lá o reino de novo. Pai nosso que estás no céu, santificado o seu nome. Venha a nós o teu amor. Olha aí. Venha para nós o teu amor. Ou seja, eu posso ser uma ferramenta. Me utilize como ferramenta do seu amor. Para que esse amor seja compartilhado para milhares de pessoas. Às vezes não tenho muito para dar. Mas se eu for um canal de amor, nossa, já ajuda muita gente, né? Isso nos livra do mal, porque o mal nem chega perto. Se chega, é para tentar ser bom, né? Mas aí tem que ter coragem. Não é fácil. Não é fácil, não é simples. Mas olha só o que Jesus fala. Não tenhais medo. Mas Senhor, será que se eu for amorosa demais, as pessoas não vão explorar de mim, não vão me achar assim boazinha demais, não vão dizer, coitada ali, você pode pisar que, né? Não tenhais medo, pequeno rebanho, porque é do agrado de vosso Pai dar-vos o amor, dar-nos esse reino. Olha só, que voto de confiança, que estímulo, que ânimo, que motivação Jesus nos dá. Ele quer, você acha que Ele não quer te dar esse amor, mas Ele quer. Você acha que você é só o último pacote do biscoito? O último pacote do biscoito é o importante, né? Você acha que você é o último dos últimos, último dos vermes da terra? Mas não, Ele quer. Só abrir e receber e deixar fluir, né? Porque onde está vosso tesouro, aí estará também vosso coração. Que tesouro? Tudo aquilo que nós valorizamos, tudo aquilo que deu trabalho para conseguir. Deu trabalho para conseguir o namorado, deu trabalho para conseguir aquele curso superior,
trabalho danado para manter um casamento, um trabalho danado para criar os filhos, um trabalho danado para ter um diploma a mais, levantar cedo todos os dias para ir trabalhar. Isso é tesouro também. Mas dá muito mais trabalho perdoar, dá muito mais trabalho ter paciência, ter resignação, fazer um pouquinho de sacrifício. Isso também dá trabalho, né? Olha só, Jesus também nos dá uma sequência que talvez nós devêssemos colocar essa frase em outdoors por aí pela cidade. Buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Aí fica parecendo que a gente pode sentar que as coisas vêm, né? E se a gente substituir por buscai primeiro o amor dos céus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas? Olha, nós sabemos que existe uma hierarquia no plano espiritual. É claro, nós estamos num determinado nível, e existem os que estão em um nível menos avançado e outros num nível mais avançado. Mas a partir do momento que nós sonhamos que os que estão acima de nós nos queiram bem e nos ajudem, nos oriente, por que nós não podemos fazer isso com os menorzinhos? Querer bem, orientar, ter paciência, ajudar, falar, vamos, pega na mão. É assim que a gente ensina a criança a andar? Você já solta ela? Ou não, explica detalhadamente. Não, você vai segurando devagarzinho, vem, né? Devagar, com amor, com carinho. Se a criança errar, você chama atenção, explica. Ela vai errar de novo, vai. Não precisa ser radical. Ela errará novamente e você estará do lado para corrigir novamente, quantas vezes forem necessárias, até que ela fala, nossa, já nem vou fazer isso porque minha mãe já vai fazer um discurso aqui de 2 horas no meu ouvido, né? Exige esforço, como eu disse. São poucos os que entram no reino dos céus. Ele usa o termo salvar, né? E ele compara a porta estreita, difícil, que exige regime de alimento, tudo bem, mas regime, porque a gula também, né, leva a outros problemas. Mas regime de negligências, de imprudências, de atitudes que fazem de nós pessoas acomodadas. Sair da zona de conforto não é fácil. Passar pela porta estreita não é fácil. Mas quem fica de fora, né, há choro e ranger de dentes. Eu costumo chamar esse ranger de dentes aí como o estresse do nosso dia a dia, que a gente precisa aprender a usar a nosso favor. Essa também é uma das chaves. Fazer a vontade de Deus. Nossa, fazer a vontade de Deus. O que Deus quer de nós? Pouca coisa. Como o próprio Jesus diz, poucas coisas são necessárias, talvez uma só. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Ser justo, correto, honesto, verdadeiro, misericordioso. Tudo isso faz parte de uma única linha de raciocínio, de uma única linha de pensamento. Amar o outro. A partir do momento que eu tenho consciência de que eu amo o outro dentro do nível dele, eu consigo muito bem seguir nessa linha de raciocínio. Quando os irmãos tiverem alguma dúvida sobre que atitude tomar, pense, isso que eu farei prejudicará alguém? Isso que eu farei é ruim? O outro vai ficar chateado, magoado? É ruim, né? E o reino dos céus, Jesus compara João Batista ao menor do reino dos céus. Agora, se João Batista era o menor, imagine nós, né? A partir daí, então, Jesus começa a fazer várias comparações materiais para ver se os discípulos e os seguidores conseguiam entender de forma materializada o que era esse reino. Então, olha só, nós estamos trabalhando a questão do reino como amor, não é isso? Então, olha só, o amor do céu é semelhante a um tesouro escondido no campo, então é valioso, né?
Aí ele vai e vende tudo que tem para ter esse amor, para ter essa moral lá em cima. Semelhante a um mercador que encontra uma pérola de grande valor. Aí ele substitui todas as outras por essa. Há uma rede lançada ao mar, que vem cheia de peixes, né? Há um grão de mostarda, que fica enorme, é pequenininho, mas gera uma árvore frondosa. Inesperadamente, um ato de amor modifica, às vezes, uma rua inteira, uma cidade inteira, um país inteiro. Já tem aí inúmeros exemplos que nós temos, né? Gandhi, Madre Teresa de Calcutá, a própria Irmã Dulce. Amor, só amor. Amor colocado em prática. Há um fermento, se a massa não cresce, se o pão está duro, sovado, o trabalho não anda, a família não progride, a situação está difícil, está ruim, não tem gosto bom, põe no forno, mas não adianta, não desenvolve, não evolui, não progride. Vá lá no meio da massa e diga uma frase generosa, ou uma frase de respeito. É o amor, é o sazona, mas é amor. Amor, a palavra tão cantada, né? É o fermento. Aí tudo se expande, areja, né? E tudo dá certo. A semente novamente aí da terra, mas cuidado, né? Porque o joio fica no meio. Tem sempre alguém que acha que é ironia, né? Quando você lança uma frase de amor, de carinho, de respeito, de responsabilidade, de falar para o outro, não olhe para o seu próprio umbigo, vamos ver o coletivo, né? Olha a boa semente novamente. Há muitos exemplos. O amor de quem deve e pede perdão da dívida, mas virou as costas, vai cobrar rigorosamente do outro. Isso aí conta também, né? Há um pai de família que separou esses grupos, chamou os trabalhadores, mas eles não foram. Então, às vezes, alguns são chamados, mas não são escolhidos. E às vezes você quer ser chamado e não é escolhido. Mas é mais ou menos como aquele exemplo que eu citei. Sentiu uma vontade até de emitir um pensamento positivo e bom para uma pessoa que você nunca viu na vida? Pode ser um chamado. Eu senti vontade de ir lá no Segal. Mas eu tenho tanta coisa para fazer esse dia. Não, esse dia eu vou dormir até mais tarde, vou dormir depois do almoço. Não, deixa para lá. É o chamado. Às vezes, não precisa sempre, mas às vezes uma vez já refresca um pouquinho, já ajuda, né? São chamados. Olha aí, pequeno detalhe. Produtividade. Quando virdes acontecer todas essas coisas, sabei que o reino dos céus está próximo. O exemplo da figueira é clássico. A figueira estéril será cortada. Se você ama, mas não produz, não é útil para a sua sociedade, é um peso para a sua família, é o tipo da pessoa que está sempre recebendo do outro, sempre usufruindo do esforço dos pais, sempre abusando da boa vontade das pessoas caridosas. Meu querido, deixe de ser figueira seca. Comece a produzir. Seja independente. Se as pessoas te ajudam, é porque estão te ajudando provisoriamente para você não rolar no chão. Mas não fique sentado. Seja independente. Não fique a vida toda necessitando das pessoas. E se nós mantemos uma pessoa assim a vida toda dependendo de nós, nós também somos culpados. Porque nós os mantemos na zona de conforto. Por que eu vou me esforçar? Não é? Mas a vigilância é necessária. Vigiar. Porque a gente não sabe em que momento nós seremos testados. Né? Temos que ter prudência. Guardar um restinho sempre de amor naquele cantinho que ninguém entra, sabe? Aquele cantinho da mente que só Deus entra. Guarde amor para você, por você mesmo. Porque você não sabe quando a sua estima será abalada. Você não sabe qual vai ser aquele dia que você vai levantar de manhã
Ir para o trabalho e alguém falar para você assim, isso aí, o que você faz não tem importância nenhuma. Ou em casa e perceber que você se achava o máximo e não é. Que você se achava muito amada e amado e de repente você é traído. Então, é bom você ter a candeia cheia de azeite, nem que seja um pouquinho, não ser como as virgens aqui imprudentes, porque você não sabe em que momento a vida vai te testar, em que momento você estará seco. Então é sempre bom ter certeza que o Pai nos ama, porque aí você funciona mais ou menos como um coqueiro na beira da praia. A raiz é profunda, o vento vem, ele cede. Tudo bem, você está errado, mas você tem razão. Eu não concordo, mas Voltaire, né? Não concordo com nada que você disse, mas defendo até a morte o seu direito de dizer. Tudo bem, pode falar. Aí depois você volta, porque a raiz é forte, é profunda. Porque a raiz da fé, da crença verdadeira de que nós somos filhos de Deus e que nós somos deuses, e que Deus nos ama e que Ele quer de nós a evolução constante, mesmo que microscópica, isso nos dá raiz. Isso nos segura nas tempestades. Isso nos faz pensar, não que somos o máximo, mas que nós temos falhas e que estamos no caminho, né? Por isso que precisa vigiar, guardar um pouquinho. Tem que agir como criança, né? Acreditar, querer amar, né? Aí, Jesus fala também de chave. Fala para Pedro que ele terá a chave do céu. Opa, por que só Pedro, né? E ainda diz assim, o que você ligar aqui na terra está ligado lá no céu. A boa moral, às vezes, que a gente tem aqui, não significa dizer que tenha boa moral lá no céu. Mas a forma como nós agimos aqui, envolvidos com o bem, e desenvolvendo em nós as virtudes necessárias à elevação do espírito, acredite, ligou aqui, liga lá no céu. Mas se nós tivermos todas essas virtudes e faltar uma delas, aí estraga tudo. A humildade. Sem humildade, fica difícil. Porque a humildade é justamente o cordão que liga todas as pérolas de um colar. Elas se espalham. A inteligência, a beleza, a capacidade de construir, a perspicácia, a gentileza, tudo isso se espalha e se perde se nós não tivermos a humildade. Saber que somos pequenos e que estamos em fase de crescimento, né? Sem humildade a gente tem arrogância e soberba e acha que pode pisar no outro. Aí estraga tudo, né? Vamos lá. Os aptos ao reino dos céus, aqueles que vão anunciar. E também são aptos ao reino dos céus, aquele que olha para frente. Não fica lembrando, remoendo problemas do passado. Já viram briga de casal? Por coisa à toa, eles relembram coisas desde a época que namoravam, problemas do passado. Eu chamo isso de levantar defuntos. Para que isso? Né? Deixa para lá. Esquecer a gente não vai esquecer, porque ninguém aqui tem amnésia. Mas para que ficar remoendo isso? Às vezes nós nos tornamos pessoas pesadas e difíceis e não avançamos, porque nós vamos guardando todas as injustiças que são feitas conosco. E aí é como se a gente fosse guardando todas elas num saco de pedras. Cada injustiça, cada palavra meio torta que nos foi dita, deixa estar, jacaré, um dia a lagoa de secar, né? Tem gente que fala assim. Aí você vai guardando aquelas pedras. Um dia você pega a pessoa na fala e está lá você com a pedra guardada. Lembra aquele dia que você me falou isso? Tá. Então, tudo bem, vai ser a desforra, mas olha a canseira que é carregar isso o tempo todo. Para quê? Joga fora. Deixa isso para lá, né? Tem tantos pensamentos para isso. Construa um castelo com essas pedras. Não fique carregando, perdoe. Deixa para lá. Siga o seu caminho em frente, né? Não fique olhando para trás. Olha aí, dica de Jesus, hein?
Não olhe para trás. Aí, quando a gente acha que está chegando num lugar, aí Jesus vem e fala assim: o reino de Deus está próximo de vós. Próximo? De novo próximo. Né? Os arrogantes perdem. Próximo, pertinho, é parecido com uma semente. E ele diz assim: está dentro de vós. E aí, não é que se pensar mesmo que o reino seja o amor? E que nós alcançamos esse reino por osmose? Que nós não caminhamos até lá, nós somos atraídos por lá, que nós começamos a fazer parte desse reino. Ele está dentro de nós. Então, há tudo para que seja o amor. Mas para acreditar nisso, falar, mas Marisley, você leu no livro esse negócio, né? Não é bem assim, não. A vida não é tão fácil assim. O sistema aí fora é tenso, é cruel. Mas olha aí, se não receber o reino de Deus como uma criança, não entra nele. E nem ele entra em você. Aí ele usa os exemplos dos ricos, né, que confiam mais nas coisas materiais. Quem faz o bem? Os inteligentes são espertos o suficiente, esperto do termo positivo, para irem atrás disso. Quem não quer? Quem não quer amar e ser amado? Quem não quer esse reino, né? Aí ele diz assim, gente, nesse mundo, ele não se constrói. Meu reino não é desse mundo. Ou seja, meu amor é de outro mundo. Mas lembra lá atrás que Deus quer nos dar? Então é algo sobrenatural, é um amor diferente, não é o amor carnal. É algo super, hiper, mega cósmico. E que a gente tem um exemplozinho dele, né? Aí olha o que Jesus faz. Depois da ressurreição, até na própria cruz, a gente vê duas palavras diferentes. Paraíso, aí dá para confundir um pouquinho. Em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Lembra aquela passagem da cruz? Entre dois ladrões? Aí um dizia, salva a ti e a nós também. Aí o outro dizia, eu gostaria de fazer parte do teu reino. Aí ele chama de paraíso. Ou seja, é uma coisa muito boa. Não tem preço. Não se perde. O amor, tudo pode, né? Tudo suporta. Então vamos lá. Ele chama também de evangelho. Grande pista. Praticando o evangelho, eu posso desenvolver essa semente, esse grãozinho de mostarda e virar uma árvore frondosa? É um caminho. Olha aí, evangelho. Doses. Então, olha só. Onde e o que é o reino dos céus? Ele está próximo, tem que nascer de novo, é uma boa nova, tem a ver com justiça, Deus quer nos dar, é vontade dele. Quem busca, encontra, mas é uma porta estreita, exige um pouquinho de esforço. É uma semente que está dentro de nós. E é uma semente que nós temos que cultivar o tempo todo. Particularmente, cultivar o tempo todo. Ninguém pode fazer isso por você. Só você. Você pode ter apoio, pode ter ajuda de terceiros, mas isso é algo particular. É uma opção sua, é uma decisão sua ser uma pessoa amorosa. Ninguém pode fazer isso por você. De quem ama a Deus e ao próximo com toda a inteligência e alma. Tem que ter inteligência. Tem que ser inteligente para ser uma pessoa assim. Não é fácil. Por isso que a gente fecha essa palavra então. Buscai primeiro o amor dos céus, a moral dos céus. O olhar generoso. Nossa, está fazendo um bom trabalho. E a sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Tudo aquilo que a gente faz com amor, faz bem feito. Faz bem feito que não precisa fazer de novo, porque deu o máximo de si. Não tem vergonha de falar, eu não sei fazer, mas eu aprendo. Então vamos fazer devagar, bem feito, um dia após o outro.
E aí, vamos estudar, né? Muitos livros. Essas foram as bibliografias. Que Jesus nos abençoe e nos dê muito amor. Muita paz.